Agora falaremos sobre a ênfase apologética na carta de Paulo aos Colossenses. Bem, vale a pena dizer que a Bíblia, por si só, é um livro apologético. De Gênesis ao Apocalipse, nós temos fundamentos apologéticos, palavras, proclamações, avisos, doutrinas que visam a defesa da fé no único Deus verdadeiro, da própria Escritura, palavras que afirmam a veracidade das Escrituras. Ela é apologética, a Bíblia é um livro apologético porque fala acerca da revelação de Deus, fala acerca da encarnação de Jesus Cristo, da sua divindade, da forma como ele foi concebido, do seu nascimento, da sua morte vicária, expiatória. Ela é um livro apologético quando fala acerca da ressurreição corporal e visível de Jesus Cristo e sobre todas as doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas. E em todo momento, quando há uma necessidade de se fazer valer a verdade acima de tudo, né? A Bíblia, ela é clara, ela é veemente em proclamar a verdade, né? E denunciar o erro também, ao mesmo tempo, né? Denuncia o erro e proclama a verdade, ok? E Colossenses não foge à regra. Colossenses é uma carta também de cunho apologético, nós vemos ali uma ênfase apologética sendo fundamentada. Tipos diferentes de desvios, eles são refletidos nessa epístola. Embora Paulo não nomeie, Paulo não apresente nenhum nome específico, né, de algum grupo religioso, o nome do grupo religioso não é apresentado, mas os seus princípios, as suas crenças são claramente apresentadas ali, identificadas. Então, embora nenhum grupo religioso seja mencionado em particular, certo número de ideias estranhas, porém, estava circulando entre os irmãos e a intenção de Paulo era adverti-los a respeito, como a gente já tem falado até aqui. Apresenta, né, nessa carta o apóstolo Paulo uma forte exposição da supremacia de Cristo. A intenção de Paulo é apresentar Jesus como de fato ele é, quem de fato ele é, e apresentá-lo a partir da sua própria natureza, das suas obras, né, das suas realizações, como que o homem deve ver de fato Jesus, entender que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Paulo adverte aos colossenses contra raciocínios falazes e vãs filosofias, o que era compreensível diante da variedade de conceitos e sistemas filosóficos, né, que competiam com o cristianismo. Se você ler, por exemplo, aqui Colossenses capítulo 2, e os versículos 4 e 8, capítulo 2, versículo 4, digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, né? Argumentos que, se não tomassem cuidado, né, eles seriam envolvidos, assim como aquele pequeno inseto cai numa teia de uma aranha e a aranha consegue envolvê-lo, né, até que ele fique totalmente imobilizado ali, pronto para ser devorado. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Aí diz aqui no versículo 8, tenham cuidado, que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, olha só, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pessoas que estavam querendo ludibriar, enganar sutilmente os colossenses, os nossos irmãos ali em Colossos, com as suas vãs filosofias,
de forma sutil, sorrateira, tentando deturpar a fé cristã e enganando-os, né, com as suas heresias. Os colossenses estavam enfrentando doutrinas semelhantes àquelas professadas pelos judaizantes, uma vez que o apóstolo comenta a questão das festas judaicas e sua concretização em Cristo, capítulo 2, versículo 14, ele diz, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E diz aqui, versículo 16, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui está claramente denunciada uma influência, né, de um grupo de judeus, né, que estavam querendo influenciar, que estavam querendo deturpar a fé cristã, acrescentando à fé em Cristo os rudimentos da lei, né? Proibições, preceitos da lei, tradições dos homens, como complemento para a salvação. Não faça isso, não toque ali, não coma assim, não beba isso, enfim, tal. E como acréscimos, como sugestões para que a salvação fosse então realmente garantida para eles. E Paulo então diz que tudo que estava no Antigo Testamento era apenas sombra das coisas vindouras. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento apontava para o perfeito que havia de vir. E esse perfeito já veio, que é Cristo. Então a fé em Cristo é definitivamente suficiente para a salvação. Felizmente, eles preferiam ficar, né, à sombra daquelas coisas e não olhando para Cristo. Meus irmãos, o que nos garante a salvação é Cristo e não a sombra. Né? A sombra apenas reflete o real, né? Cristo é o real, Cristo já veio. Então eu não tenho por que ficar me detendo em certos preceitos humanos, doutrinas de homens. Quantas pessoas, quantos irmãos hoje em dia, em muitos lugares, que vivem aprisionados por legalismos, por tradições de homens, doutrinas de homens, né? Quantas pessoas que são levadas ainda nos dias de hoje por pessoas que dizem ter recebido uma revelação de Deus para reger a vida da igreja em certos aspectos, em certos questiúnculos, em certos pormenores da vida cristã, dizendo para aquelas pessoas que se elas não viverem daquele modo, elas não vão morar no céu, não vão subir no arrebatamento, vão ficar por aí, não são salvas, e as pessoas vivem um verdadeiro terror, um medo espiritual, né? Deixam de ler até mesmo a Bíblia, não entendem o que a palavra de Deus está dizendo, preferem ouvir o que esses homens, esses falsos mestres, falsos ensinadores, que amontoam para si verdadeiras, aquilo que a Bíblia chama de doutrinas de homens, mas que não têm respaldo nas Sagradas Escrituras. E, infelizmente, muitos são aqueles que ainda hoje, à semelhança de muitos daquela época, estão sendo enganados, infelizmente, né? E nós precisamos atentar para isso. Paulo faz referência ao culto aos anjos e às supostas visões que parecem estar se manifestando entre os colossenses, o chamado culto aos anjos. Paulo denuncia isso aqui no capítulo 2, versículo de número 19. Paulo alerta sobre isso, né? No capítulo 2, versículo 18. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa... Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal, né? Aquelas pessoas que havia um verdadeiro culto, né,
idolátrico aos anjos, afirmando que os anjos deveriam ser adorados, deveriam ser cultuados, e com isso eles se apresentavam transvestidos de uma falsa espiritualidade, de uma falsa religiosidade, se colocando acima dos demais, trazendo para si o poder e o direito de julgar as pessoas. E, infelizmente, né, é uma cena que ainda acontece nos nossos dias, infelizmente, né? Com relação ao culto aos anjos, por exemplo, quem nunca ouviu falar de alguma música, né? Eu não chamo nem de hino, mas alguma música religiosa que leva as pessoas a cultuarem anjo, a adorarem anjo. Em muitos lugares é o anjo que faz, é o anjo que foi, é o anjo que fez. Tem anjo, porém, até batizando com o Espírito Santo, dizendo que o anjo está batizando, que o anjo não sei o quê. Então, e é notório isso aí no meio, né, de muitas igrejas intituladas como pentecostais, mas que de pentecostal não tem nada, porque o verdadeiro pentecostalismo, ele é contra esse tipo de mensagem, ele denuncia essas coisas. Nós somos contra esse tipo de culto, né, onde se fala mais em anjo do que no nome de Jesus. Em muitos lugares, se alguém disser que Jesus está presente, você não ouve um amém. Mas se disser que um anjo apareceu, olha, parece que a igreja vai explodir, parece que os irmãos vão subir de costas pela parede, porque há mais alegria no coração de muitos com a notícia da presença de anjos do que com a notícia gloriosa da presença de Jesus. É um verdadeiro retrocesso, é um verdadeiro atraso à fé cristã, porque o que nos alegra é a presença poderosa de Jesus. Nós sabemos que os anjos estão conosco, nós sabemos que os anjos são ministros de Deus enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação, mas acima dos anjos está o nosso Senhor Jesus, né? Nós não estamos aqui para cultuar os anjos, estamos aqui para adorar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E temos que tomar esse cuidado, né, para que não sejamos tomados, né, como presas fáceis por essas pessoas. Bem, estamos chegando já ao final do nosso material. No próximo vídeo estarei apresentando, né, brevemente aqui um conteúdo detalhado, né, mais detalhado ainda da carta aos Filipenses, e apresentando um breve esboço, né, para que os amados tenham um conhecimento ainda mais detalhado ainda sobre a carta de Paulo aos Colossenses.